Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos e a todas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês. Que o Pai Eterno venha abençoar cada dia mais a vida de vocês. Enfim, quero agradecer a todos vocês que estão aí me seguindo no TikTok. Pessoal, todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok, eu estou seguindo de volta, certo? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E também agradecer a todos que estão indo lá no canal, assistindo o vídeo, compartilhando. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que mais feliz o Senhor está. Essa obra não é minha, é para engrandecer o nome do Senhor. Eu só quero que vocês vejam que Deus ama vocês, do jeitinho que vocês são. E Ele quer você do lado dele, acreditando que Ele pode fazer e faz na sua vida. Todas as bênçãos que recaem sobre você é porque o Senhor permite, é porque o Senhor abençoa a tua vida. Então agradeça a esse Deus. Ou como é que eu vou agradecer? Ore, pregue a palavra, fale do amor de Deus para as pessoas, libere perdão, seja livre, meu irmão, minha irmã. Libere perdão. É isso que Deus quer da gente. Amor ao próximo, amor a nós mesmos, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Se a gente é casado, honrar o nosso cônjuge. Então é isso que Deus quer. Que a gente nunca se desvie do caminho dele, que a gente continue permanentemente no caminho dele. Amém? E lembrando, o nome do o meu canal do YouTube é o meu nome, Alaide de Jesus Oliveira. Vão lá, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. É uma forma que eu encontrei de evangelizar, de falar do amor de Deus para as pessoas. Entendeu? É muito bom falar do amor de Deus. Então, para o vídeo não ficar muito longo, hoje nós vamos adentrar a Epístola de Paulo aos Gálatas, né? O livro de Gálatas hoje. Então vamos curvar a nossa fronte e vamos pedir a presença do Espírito Santo. Amém? Senhor Pai Santo, amado e querido, veio neste santo momento pedir a tua santa presença, ó Pai, em mais um dia da nossa leitura bíblica, Senhor. Estamos aqui entregue em tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor continue nos abençoando e nos dando sabedoria, Senhor, para lutarmos, para vencermos, para continuarmos no teu caminho, Senhor. E quando o nosso caminho se desviar, que o Senhor mostre e faça ver que a gente está se desviando do caminho e a gente volte para os teus caminhos. Pai, nesse momento eu peço a presença do Espírito Santo para que Ele abra o nosso coração, a nossa mente para receber a tua palavra. E que essa palavra, Senhor Jesus Cristo, seja alimento para o nosso corpo físico e espiritual, meu Deus. Eu te amo, Senhor Jesus. Muito obrigado por cuidar tão bem de mim, da minha família. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. É o que eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Epístola de Paulo aos Gálatas, prefácio e saudação, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder. Outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo,
Avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das traições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detência. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. O apostolado aos judeus e aos gentios, capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, abre parêntese, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem, fecha parêntese. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro e o da circuncisão. Abre parêntese, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. Fecha parêntese. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo apela para a experiência dos Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quando vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber, isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? A experiência de Abraão. É o acaso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A lei não pode validar a promessa. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo, vos revestistes. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? A nossa filiação em Cristo, capítulo 4. Digo, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada diferente de escravo,
posto que é ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. O valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. A perplexidade de Paulo, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus com o propósito de Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá em cima é livre, o qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois da promessa como Isaque, como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz a Escritura: lança fora escravo seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém. Glória a Deus. Veja que passagem forte aqui no final. Abraão teve 2 filhos. O filho de Agar, a escrava, né? Que era escrava, no caso, era serva de Sara, né? Sarai, que passou a ser Sara. E teve o filho da promessa, que era o filho de Sara, que Deus tinha prometido a Sara um filho, e Deus cumpriu. Mas não foi que no tempo que Sara quis. Sara passou por muita provação. Sara foi parteira. Ela fez muitos partos, ajudou a trazer muitas crianças no mundo, e aquilo entristecia, porque ela estava ficando velha e nada desse filho chegar. Por isso que eu falo para você, as coisas de Deus são diferentes da nossa. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eita, Senhor, eu estou precisando disso e daquilo. O Senhor escutou tuas orações, Ele sabe de tudo.
de todas as suas aflições. Porém, o que a gente tem que fazer? Esperar, perseverar, continuar orando, que a nossa bênção vem. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas minha irmã, tenha calma. Meu irmão, tenha calma. O tempo dele é diferente do nosso. E aqui Paulo foi claro quando ele disse, lógico, inspirado por Deus, Deus colocou tudo aquilo que Paulo escreveu, que nós somos filhos da promessa, nós somos filhos de Abraão, de Sara. Não somos filhos de Agar. Agar é como o Monte Sinai. Acabamos de ver que aquele lugar que está lá, na Jerusalém aqui da terra, que está todo mundo escravo e perseguido. Então, quando chegou o tempo, que foi que Deus falou para Abraão? Ele tira essa escrava fora com teu filho, porque ele não herdará. Então, Agar foi com seu filho. Não que ela não foi abençoada por Deus, ela foi sim, nós temos até história, não é? Mas enfim, uma coisa que a gente tem que pôr na mente, nós somos filhos da promessa, somos filhos de Abraão, de Sara, de Deus, somos descendências de Isaac. Sara foi mãe idosa. A promessa de Deus se cumpriu na vida deles. Não adianta nós sermos teimosos. Eu quero agora. Deus sabe o tempo de agir na nossa vida. A gente precisa continuar orando e perseverando. E outra, gente, não busque só a Deus por milagre, não. Não busque só dar, Senhor. Muitas vezes as bênçãos não chegam a gente, porque Deus sabe que quando a gente receber aquela bênção, a gente vai virar as costas para Ele e vai voltar para o mundo. Eu já consegui dar Deus para lá. Ele conhece. Quem bem conhece os nossos pensamentos e o nosso coração é Ele. Então reflita. Não busque a Deus somente na hora do desespero, o que você está precisando. Busque a Deus a todo momento. Agradeça mais do que você pede, meu irmão. Meu irmão, quando tu põe o pé no chão, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos aqui, meu Pai, para junto contigo lutarmos e vencermos todos os embustes e ciladas que colocam na nossa vida. Seja mais grato. Peça menos, porque Deus sabe de todas as coisas que a gente precisa, e agradeça mais. Peça menos e agradeça mais. Não se esqueça, você é filho e filha da promessa de Deus. É descendência de Abraão. Então nós somos sim abençoados. E muito abençoados. Sara é a nossa Jerusalém lá em cima, né? É a terra santa, a terra prometida. A nossa terra prometida é o céu, é a eternidade, a nova Jerusalém. Então Sara é a nossa terra prometida. É a nossa Jerusalém. Agar é o plano terreno. É isso que Deus quis dizer. Aqui nós somos escravos. Somos pecadores, somos falhos. Nós vivemos presas às coisas do homem. Entendeu? Isso que eu falo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Oremos, perseveremos. Continuemos no caminho do Senhor. Eu sei que eu saio, eu me desvio, eu não minto, sou sincera, eu sou falha. Mas eu tenho buscado me corrigir o máximo possível, porque eu sei o que Deus tem na minha vida. Eu sei que Ele tem grandes promessas para se cumprir, e eu vou esperar pelo tempo dEle, porque no tempo dEle, pode ter certeza, está chegando. Eu me sinto fraca, e a Bíblia fala que quando você se sentir fraco, forte você está. Perto da bênção está para chegar. E eu já consagrei a minha vida, a minha família, os meus amigos, a vida de todos na mão dele, e tudo que tenho, tudo que sou. Porque tudo que sou e tudo que tenho provém dele. Nada é meu, tudo é dele. E toda a honra e toda a glória. Amém? Então vamos curvar a nossa fronte, vamos agradecer esse Deus maravilhoso por esse dia maravilhoso. E que Ele continue, meu irmão e minha irmã, nos dando força para vencermos todas as armadilhas que Satanás tem colocado em nossa vida. Amém? Senhor Pai Santo, amado e querido, veio neste santo momento, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em nossas vidas, por ser esse Pai tão amoroso. Obrigado, meu Pai, por nos guardar nos nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por transformar corações de pedra em corações humanos. E eu faço, Senhor, e te peço, transforma o nosso coração primeiro, Jesus.
Não adianta a gente pedir pelos outros se a gente também não se transforma. Então que o nosso coração de pedra seja transformado em coração de carne. Que nós perdoamos para a gente aprender a ser perdoado também. Que a gente se livre de todas as coisas ruins que tem guardada dentro do nosso peito e coração. Que a gente libere perdão e que sejamos livres. Livres para amar. Livres para sermos felizes. Livres, Senhor, de qualquer peso. Eu não quero carregar esse peso na minha vida, Jesus. Não quero. Nós consagramos tudo que somos e tudo que temos a Ti, Senhor. Porque tudo que somos e temos provém de Ti. Nada que acontece na nossa vida sem a Tua permissão. Por isso, Senhor, consagramos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todas as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Toma conta da vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu não sou nada, apenas pó. Eu sou tua serva, somos teus servos e servas, Senhor. Usa-nos como instrumento da tua paz, do teu amor, que nós possamos levar amor às pessoas, que nós podemos levar conforto, que nós possamos fazer pelo nosso próximo, Senhor. Que a nossa vida continue nos teus trilhos, Jesus. Que quando a gente desviar, o Senhor relembre a gente para onde a gente tem que voltar. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Somos, sim, pecadores e muito falhos, Senhor. Perdoa-nos, Jesus, perdoa-nos. Pai, nesse momento eu te peço, guarda-nos, Pai, de todas as ciladas e embustes de Satanás. Nos protege com as tuas fortes mãos, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, com o teu escudo. 1000 cairão ao nosso lado, 1000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque tu, Senhor, nos protege a estar conosco. Amém, Jesus. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por nos amar tanto. Obrigado, meu Pai, por ser esse ser tão maravilhoso e extraordinário nas nossas vidas, mesmo a gente errando, se desviando, fazendo o que é mal perante ti. O Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, e perdoa-nos essas falhas que nós temos. Que o nosso coração, meu Deus, se volte mais para ti. Que a nossa vida seja abençoada. Senhor, nos dê sabedoria para tudo, meu Deus, que formos fazer. Que sejamos bons pais, boas mães, bons tios, tias, primos, primas, vizinhos, vizinhas, amigos, amigas. Sejamos pessoas verdadeiras, idôneas, meu Pai. Que o que sai da nossa boca não venha ferir ninguém, Senhor. Que tenhamos cautela no que vamos falar e fazer nas nossas atitudes também, meu Deus. Nos dê sabedoria, Senhor, para lidar com os nossos casamentos, quem for casado, para lidar com os nossos namoros, quem tiver namorado, para a nossa solteirice, para nós que estamos solteiros. Nossa vida financeira, para que a gente também saiba o que faz com o dinheiro, meu Pai. Senhor, abre portas de emprego para nós. Eu sei que tem muita gente assim como eu que também está desempregada. Estamos na luta, Senhor, colocando currículos. E estamos aí, Senhor, te pedindo que abra as portas, meu Pai, para que nós possamos ter a bênção de um emprego, meu Deus. Nós confiamos em Ti, meu Pai. Te adoramos, te louvamos, te damos graça. Porque toda a honra e toda a glória é somente a Ti. Acolhe, Senhor, as nossas orações e leva até o nosso Deus. Suplica por nós, Pai, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas e peço ao Pai que nos perdoa e que venha transformar as nossas vidas e que venha nos abençoar, abrindo portas, nos trazendo bênçãos e que Ele também, Senhor, seja do nosso lado, nos defendendo e nos fortalecendo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo, meu Deus. Obrigado, Jesus. É o que eu lhe peço humildemente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peça com fé, meu irmão, e saiba esperar pelo tempo de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele sabe de tudo da nossa vida, desde ainda do que já passou e o que está para acontecer, porque Ele é o dono do nosso destino. Amém? E que se for da vontade do nosso grande Altíssimo, amanhã estaremos aqui para gravar mais um vídeo, para nossa leitura bíblica. Que todos fiquem com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a vida de vocês, que vocês tenham uma ótima tarde, que vocês tenham uma noite mais abençoada ainda. E lembrem-se, Jesus ama você, Deus ama vocês. Então se entregue de corpo, alma e espírito para Deus e deixa Deus agir na tua vida. Amém? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.